Outro caso que eu quero trazer aqui, Felipe, que é um caso bizarro, é com relação, deixa eu até pegar aqui, ao jogador do Atlético Paranaense, né? O Léo Derrick, que foi condenado, Felipe, em primeira instância a 13 anos de prisão por estupros contra sua ex-companheira. Vamos lá, matéria aqui de Nádia Mauá, craque, lá do Paraná. Tá a foto do Léo aqui. Ele que tem 21 anos foi condenado a 13 anos de prisão por 2 estupros contra uma ex-companheira. A decisão em primeira instância da juíza Thaís de Paula Scher, no segundo juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Curitiba, que determinou o cumprimento inicial de regime fechado e pagamento de R$ 20 mil de indenização à vítima. Nessa sexta-feira, o atleta permanecia em liberdade. A defesa de Léo informou que irá recorrer da decisão. A ex-companheira realizou um exame parcial meses após os fatos, o que fez com que os resultados não tenham sido conclusivos, segundo a sentença. A denúncia informou que os crimes foram cometidos em dezembro de 2023 e em fevereiro de 2024. Apesar do pedido de absolvição do Ministério Público por falta de provas que sustentassem a condenação, a análise considerou que o relato da mulher foi consistente. Houve também apoio de depoimentos de pessoas próximas e documentos psicológicos. Léo Derrick jogou na base do Atlético e atualmente é lateral esquerdo do time. Em 2024 foi convocado para a seleção sub-20 e em 2026 disputou as suas primeiras partidas pelo Atlético na Série A. O Atlético diz que tomou conhecimento da decisão judicial envolvendo o atleta e que, por se tratar de um processo que tramita em segredo de justiça, o clube não comentará seu conteúdo nem os fatos neles discutidos. A decisão é em primeira instância e está sujeita a recurso. O clube não toma parte no processo e respeitará seu regular andamento, observados as garantias legais aplicáveis até eventual trânsito em julgado. Para quem não sabe, eventual trânsito em julgado é a condenação completa em última instância. E aí, Felipe, assim, tem uma questão que é importante a gente dizer. Você lembra do caso daquele jogador do Manchester United, o Greenwood? Sim. O Manchester United, quando, salvo engano, posso estar cometendo algum equívoco aqui, mas se a memória não me Deixa eu ver trair, aqui. quando o Greenwood foi condenado em primeira instância, o Manchester United dispensou o jogador, que depois, se eu não me engano, veio a ser inocentado. Mas foi uma postura diferente do clube inglês. Eu me lembro que quando o Santos contratou o Robinho, que havia sido condenado já em 2 instâncias na Itália, na gestão Orlando Rolo, patrocinadores ameaçaram deixar o clube por conta da contratação, que fez com que o Santos rescindisse imediatamente o contrato com o Robinho à época. E o Orlando Rolo, na época presidente interino do clube, fosse bastante pressionado. Você chegou a achar aí? Então, tem um resumo que o Google dá aqui, ó. Em agosto de 23, o United anunciou a saída dele após uma investigação interna que durou 6 meses. Embora a justiça britânica tivesse tirado as acusações de tentativa de estupro e agressão contra ele no início daquele ano, a enorme pressão pública e o impacto reputacional fez com que o clube decidisse que o atleta recomeçaria a carreira longe do Old Trafford. Ele acabou em fevereiro de 23. O Ministério Público arquivou o processo e depois concluiu que o Greenwood não cometeu os crimes originais. Mas a pressão da torcida e na época da imprensa fez com que o clube desligasse ele do United. Então, e essa é uma discussão que eu acho legal a gente ter, porque é o seguinte, o Léo Derrick, ele nega todas as acusações, ele sustenta que as relações com a ex-ficante foram consensuais. A mulher tirou Mas, também do Greenwood as acusações, né? então assim, o meu ponto é, cara, houve uma condenação, tanto em primeira instância contra o Greenwood, como pro Léo Derrick, e as posturas aqui são completamente diferentes de Manchester United e Atlético Paranaense. Você acha que qual deve ser uma postura de um Putz. clube diante de uma condenação em primeira instância?
E lembrando, a gente aqui não está dizendo, acusando e nem condenando ninguém, de novo, trânsito, não há trânsito em julgado, precisa contemplar todas as instâncias, cabe recurso ainda, mas nesse momento não é errado dizer que o Léo Derek é um condenado por estupro. Nesse aspecto, Felipe, qual que você acha que deve ser a postura de uma instituição diante de um caso como esse? Cara, é muito foda esse tipo de caso, né? Mas como tem aí já uma decisão da justiça, né? Concluiu-se em primeira instância que ele cometeu 2 estupros, né? Que a vítima relata ali 2 relações sexuais de forma forçada. Cara, eu, se fosse o clube, afastaria, velho. Afastaria. Não dá pra você ter, porque tá a palavra condenado. Não é acusado, não é denunciado, não é indiciado. É condenado. Ele hoje é um condenado em primeira instância por crime sexual. De novo, existe a presunção de inocência até Claro. última instância, mas eu também não manteria um jogador condenado por um crime como Não esse. dá pro Atlético fingir que nada aconteceu, tá ligado? Não dá, velho. E não Não dá dá, tá também. aí. É isso, assim. E não dá pro Atlético, nesse caso, sei lá. Acho que não sei se o Atlético que tá cuidando disso com os advogados, acho que não, né? Deve ser o cara mesmo que tá cuidando com os Sim. advogados dele. Mas o clube, nesse caso, cara, eu simplesmente tomaria essa decisão de afastar ele, cara. De não ter o nome vinculado a um condenado por estupro. É Pelo menos isso. em primeira E instância, aí, uma mas. vez que ele prove a sua inocência, que ele siga Exato. com a sua carreira. Tem todo o direito de provar sua inocência É, e o clube acompanhar o caso e tudo mais, mas não tem jeito, cara. e a postura do Atlético foi completamente diferente, Felipe. Lembrando que quando condenado em primeira instância, o Robinho jogou no Santos, jogou no Galo. Eu acho que no Galo houve até condenação em segunda instância e ele foi mantido. Então, esse Sim. é um comportamento, Felipe, comum de clubes brasileiros, tá? Para esse tipo de crime. E no caso do Robinho, transitou em julgado, ele foi condenado em última instância, tanto que teve a sua prisão convertida aqui no Brasil. Então, de novo, não estou julgando o atleta, cabe à justiça julgar, mas eu, enquanto instituição, não me vincularia a uma pessoa que foi condenada e está condenada até esse momento num crime absurdo como esse, que eu acho que deveria ser hediondo. E eu acho que seria manchar um pouco a instituição. Eu lembro que o Manchester City, ele. Bem dispensou O Mendy. o Mendy, que depois também provou sua inocência, né? E o City depois foi condenado a pagar quase 100 milhões de reais pro Mendy em salários, em salários não pagos e tudo E aí mais. precisa É um entender o caso que, que a delicado, justiça, velho. precisa ver o que, que a justiça brasileira prevê para esse tipo de caso, caso o jogador venha provar sua inocência. Mas também há um prejuízo de imagem muito grande ao clube. Porque beleza, o City perdeu dinheiro, mas o que ele perderia de imagem se tivesse mantido a época que o Mendy foi condenado em primeira instância? Tudo isso é delicado demais, é profundo e Sim. assim, precisa ter também um conhecimento Não, e técnico. o caso do Mendy, ele foi preso, velho. Chegou a ser preso. Ficou preso alguns meses ali e tal. É, É muito foda um caso assim, cara. Muito foda. é Mas eu, muito se difícil. fosse o clube, eu me anteciparia e não vincularia a minha imagem a um jogador que, como eu disse, cara, a palavra tá aí. A justiça condenou o Léo Derek em primeira instância. Você vai ter um cara condenado em primeira instância no seu time ainda, fazendo parte do quadro de jogadores do elenco. É uma questão delicada. Eu não teria, cara. É isso.